De volta ao nosso programa sobre planejamento familiar, a gente vai falar agora com a Cleide. Cleide, você teve um filho com 40 anos, não é isso? O seu terceiro filho que você já não estava esperando mais, você não queria mais, não foi planejado, mas você teve essa gravidez tardia. Isso. Foi diferente essa gravidez para você? Você sentiu alguma diferença? Nada. Nada? Nada. Nenhum problema físico, Nada. Tive uma gravidez tranquila, trabalhei até o 8º mês, não tive problema nenhum. Pelo contrário, da primeira eu achei que eu ia morrer. Quando eu fui ter nenê, eu achei que da mesa eu não saía. É inexperiente. Agora dela nada. Só no finzinho que eu tive um pouquinho de pressão alta, mas logo foi controlada. Fora disso, eu não tive nada. Um parto tranquilo. A recuperação foi tranquila, okay, tranquila. Só foi um pouco mais demorada, acho que por causa que eu fiz a laqueadura, né? Então demorou um pouco mais na mesa, né? Mas fora disso, não. Tranquilo. E você, Regina, você também teve filho aos 39 anos, não é isso? Isso. E também, foi o teu terceiro? Foi o meu terceiro. E você planejou essa gravidez ou não? Não. Você sentiu uma diferença dessa gestação para as outras? Ah, senti, né? Porque eu costumo dizer que eu fui mãe em 3 fases, né? Eu fui mãe adolescente, eu fui mãe mulher e fui mãe na pré-idosa. Certo. Então... Não, pré-idosa também não exagera, né? Mas uma assim, senhora. é uma jovem senhora, isso, fica mais bonito. Mas há uma diferença muito grande, né? Porque a gente já não tem toda aquela estrutura, aquela energia que a gente tem quando a gente tem 20 anos, né? Certo. Mas foi uma gravidez, num contexto geral, até que foi razoável. Mas você teve algum problema de saúde? Por exemplo, a Cleide teve pressão alta no final, que é um dos grandes riscos, não é, doutora? A gente tem uma maior incidência de algumas alterações, como diabetes e hipertensão. Você teve alguma Não, alteração? eu tive problema com infecção urinária, né? Mas assim, hipertensão, eu fui ter após a minha gestação. Após é que você ficou com hipertensão? Aí eu tive hipertensão, fiquei sabendo que eu tinha hipotiroidismo também, porque eu me sentia muito cansada. Eu tinha alguns sintomas, né, que me levaram a fazer os exames e através deles foi descoberto que eu tinha o hipotiroidismo também. Você sentiu uma queda na sua saúde em geral depois dessa gravidez aos 39 anos? Foi assim uma coisa, como é que eu vou explicar? A gente fica mais assim cansada, não é aquela agilidade que a gente tem quando é jovem, mais jovem, não, né? sem falar para tomar conta do neném e depois Sim, correr atrás. Eu amamentei, inclusive, viu, a coisa continua, né? Inclusive eu amamentei meu filho até 1 ano e 3 meses. Então isso também... Doutora, eu queria lhe perguntar justamente sobre isso. Quais são os riscos? Você falou hipertensão, diabetes e que mais? Quais são os riscos para o bebê também e da mulher madura? A mulher, se ela for uma mulher saudável, os riscos não são muito altos. E uma gravidez bem planejada, com um pré-natal bem feito, os riscos não são muito altos. A gente tem um risco maior para o bebê. Ah, é? Um risco maior para o bebê em relação ao aparecimento das malformações genéticas. Certo. O risco não é alto em relação à população geral, mas ele aumenta com a idade. E qual é essa idade? Pois é, acima de 35 anos, a gente tem um aumento considerável dessas alterações genéticas, que ainda é uma incidência pequena na população geral. Como síndrome de Down? Síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau. A gente tem várias síndromes. A de Down é a mais frequente. A mais frequente, que é a trissomia do cromossoma 21. A gente tem um aumento. Após os 40 anos, essa incidência aumenta mais ainda. Os 35 começa a ter uma incidência maior. Maior do que os pacientes mais jovens ainda. E 40 mais ainda. Certo. E me diga uma coisa, doutora, e para o bebê, e para o feto, quais são os riscos? No caso que a gente chama de gestação na mulher mais madura, a gente muitas vezes se depara com o envelhecimento precoce da placenta, ou a paciente não entrar em trabalho de parto e a gravidez se prolongar um pouco mais. Essas intercorrências podem aparecer na gestação mais tardia. Vocês pensaram nisso? Você pensou nisso, Cleide, quando estava grávida com 40 anos, no bebê ou em você, nesses riscos todos? Ou você não tinha consciência deles? Não, mas no bebê, né?
Você sabia desses riscos? Sabia. Você chegou a fazer algum exame? Eu vi até comentários, que eu trabalhava numa clínica. Você Teve trabalhava... paciente que eu escutei comentando, olha, ela está com essa idade, ela pode ter uma criança com síndrome de Down. Mas a gente tem fé, né? Você chegou a fazer algum exame? Não. Você não. Falou, não quero são nem os saber. exames normais mesmo. Aí a minha cesariana foi marcada com 38 semanas. Eles fizeram todos os exames, o eletro do nenê, tudo. Aí foi marcado a cesárea, porque também eu ia fazer a laqueadura. Aí foi marcada. Você fez um acompanhamento bom. Você tinha consciência, Regina? A gente fica um pouco preocupado por conta mais da síndrome de Down mesmo, né? O restante de saúde, esse tipo de coisa, eu estava tranquila. Mas existem métodos hoje para fazer o rastreio bem no início da gravidez, e a gente tem condição de saber, bem no início da gravidez, se a criança é portadora ou não de alguma alteração genética. Entendi. Agora, doutora, como é que faz a mulher, hoje em dia, cada vez mais é comum a mulher programar para mais tarde a gravidez, planejar isso para mais tarde, em função da carreira profissional, em função de não estar com um parceiro fixo. Como é que faz? Quais são as opções dessa mulher moderna? Pois é, a gente tem observado realmente isso. No nosso consultório, as mulheres têm chegado para nós com uma idade média de 30, 32 anos na primeira gestação. Na primeira? Na primeira. E a gente precisa aconselhar essa paciente no sentido dela não adiar muito essa primeira gestação, porque a gente sabe também que a taxa de fertilidade, ela decai com a idade. Certo. E ao começar a tentar muito tarde, ela pode adiar mais ainda essa primeira gestação. Então, a gente tem que tomar cuidado a respeito da taxa de fertilidade. Entendi. Mas, então, é mito você dizer, eu tomei pílula há muitos anos, é por isso, aí eu estou com 35, paro de tomar pílula, não consigo engravidar e fico achando que é em função dos hormônios, da pílula. Isso é mito? É verdade. A pílula, você parando a pílula, tem um tempo de retorno da fertilidade e a fertilidade retorna, depende de 3 a 6 meses. Alguns trabalhos mostram um tempo maior. Mas a verdade é que a fertilidade ela retorna depois da pílula, independente do tempo de uso. Se você tiver num período entre os 20 e 30 anos. Exatamente. Aí depois começa a decair aos 35, então. Exatamente. A taxa de ovulação começa a diminuir a partir dessa idade. Mas existe a possibilidade, então, de se, por exemplo, guardar óvulos para uma fertilidade, para poder ter um filho mais tarde, além dos 35, 38 anos, ou não? É difícil mesmo assim? Sim, existe essa possibilidade né, de se guardar os óvulos para uma gravidez mais tardia. Mas ainda não é a primeira opção, nem a primeira orientação que a gente dá ao paciente quando ele vai ao nosso consultório. A gente orienta que existe uma idade ideal. O relógio biológico bate mesmo e é até os 35. Não tem jeito. É se programar mais ou menos por aí. Sim. O resto fica mais complicado. Mais complicado em termos de taxa de fertilidade. Mas se uma paciente de 40 anos engravidar e fizer um bom pré-natal, um bom acompanhamento, tudo bem. Os resultados são muito bons. Bom, a gente termina mais um bloco do nosso programa. Continue assistindo.